fala em ideologia, a palavra ideologia tem pelo menos 15 acepções. Mas vamos falar de ideologia, digamos, nas duas acepções principais, aquelas que mais são utilizadas no dia a dia. Existe a ideologia no sentido de visão de mundo, né, de cosmovisão, para falar um palavrão aqui, de Weltanschauung, o modo como cada comunidade sociolinguístico-cultural vê o mundo, ou seja, lê o mundo através das lentes da língua que fala, tá certo? E das outras semióticas que ele utiliza no seu dia a dia. Isso é uma coisa que todo ser humano tem, porque todos nós pertencemos a um grupo social, pertencemos a uma comunidade, a uma sociedade, todos nós falamos uma língua, portanto, todos nós vemos a realidade sob o filtro de uma macrosemiótica, ou seja, de um conjunto de semióticas, da qual a principal semiótica é a língua que nós falamos. Agora, existe a ideologia no sentido marxista, a ideologia como ocultação da realidade, a ideologia como posição no espectro político, ou seja, esquerda, extrema esquerda, centro, direita, extrema direita, etc. Às vezes eu até cometo o erro de usar a palavra ideologia, quando deveria usar a palavra, o termo visão de mundo, porque as pessoas logo associam com essa ideia de ideologia política, ideologia político-partidária. Todos nós, seres humanos, somos seres políticos. Isso Aristóteles já dizia. Né? Nós vivemos numa sociedade em que nós estabelecemos relações com as outras pessoas, então, nesse sentido, toda relação entre dois seres humanos é uma relação política. Agora, o que eu critico é a falta de cientificidade de alguns trabalhos. Não vou aqui ficar citando nomes, não vem ao caso, mas às vezes a gente depara com certas posturas dentro do meio acadêmico em que o indivíduo utiliza um trabalho científico em que ele deveria coletar dados, analisar esses dados à luz das teorias, propor hipóteses de explicação desses dados, hipóteses essas que deverão ser testadas em novos estudos, para se verificar se elas se sustentam ou não. Enfim, toda a dinâmica da metodologia científica. E alguns indivíduos utilizam desses trabalhos para veicular posições político-partidárias, para defender bandeiras político-partidárias. Então, a questão é a seguinte: todo cientista é um ser humano, é um ser político, é um ser semiótico, é um ser ideológico, no sentido de visão de mundo. E todo cientista é, antes de mais nada, um cidadão, que, como cidadão, tem todo o direito de ter as suas convicções políticas, as suas escolhas político-partidárias, as suas escolhas em termos de costumes, em termos do que quer que seja. Mas a questão é, uma coisa é o cidadão, outra coisa é o pesquisador. Quando um pesquisador falseia dados, e veja que eu estou dizendo uma coisa grave aqui, eu tenho consciência do que eu estou dizendo, mas eu deparo com trabalhos que falseiam dados para sustentar uma agenda político-partidária, isso tem nome, isso se chama desonestidade intelectual. Isso é muito grave e isso, infelizmente, acontece no meio acadêmico, sobretudo na área de humanas, onde o indivíduo não consegue separar o cientista, que tem que fazer uma descrição a mais objetiva e imparcial possível da realidade. É claro que a gente sabe que uma objetividade e uma imparcialidade absoluta são impossíveis, mas, por dever de ofício, ele tem que ser o mais objetivo e imparcial possível, e ele abre mão disso para fazer uma militância em favor daquilo que ele acredita, em favor daquilo que o partido no qual ele milita acredita. E nós estamos assistindo a isso dentro da academia. Esse aparelhamento da ciência por forças que são totalmente estranhas ao fazer científico.